Olá, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Acupuntura. E hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre um artigo científico que eu gosto muito, que é um artigo de um pesquisador que não é muito conhecido, né? Que é eu não sei se eu pronuncio o nome dele corretamente, mas eu acredito que seja a pronúncia Kirschvink. Ele ficou muito famoso por um artigo que ele escreveu em 1982, que é um artigo maravilhoso, muito bom. E as pessoas chegaram a duvidar muito da metodologia dele no artigo, só que outros artigos vieram posteriormente por ele mesmo e por outros pesquisadores, comprovaram que o que ele tinha descoberto era real, né? E o que as pessoas desconfiavam era pelo teor da pesquisa dele, que era bem, vamos dizer, era uma pesquisa que nunca tinha sido de outra forma feita antes e ninguém nunca tinha chegado a ser descoberta. O nome do artigo traduzido é Biomineralização de magnetita no cérebro humano. E esse artigo é de 1992. Eu conheci esse artigo faz mais ou menos pouco mais de um ano atrás que eu cheguei a descobrir esse artigo. Eu gosto muito de pesquisar sobre várias coisas que têm a ver com neurociência, campos magnéticos, devido ao meu trabalho. E um belo dia eu estava lá vendo um documentário sobre biomagnetismo, coisas do tipo, né? Sempre vejo muitos documentários assim legais. E num trecho do documentário, um documentário longo, assim, acho que era mais de uma hora, não sei, tava falando um pesquisador que tinha feito uma pesquisa com cérebro e magnetita. Eu fiquei, poxa, interessante, né? Eu não sei qual foi aquela dádiva que veio com a iluminação, eu resolvi sempre pesquisar sobre esse cara. Aí joguei no Google o nome dele, comecei a pesquisar, né? E me deparo com um artigo maravilhoso que ele escreveu, que é realmente muito incrível, pessoal. Eu vou deixar o link do artigo aqui e dos outros artigos dele que são sobre isso. E depois, né, claro, quem você quiser, você pode pesquisar, só botar o nome dele do Google. Ele tem um site, ele tá vivo ainda, ele escreve artigos ainda hoje. Ele não trabalha exatamente com esse tema, mas com temas correlatos. E é só você pesquisar que vocês vão encontrar, de preferência pesquisar em inglês, né? Que é mais difícil você achar conteúdo sobre isso em português. E é até uma das razões de fazer esse vídeo, porque eu quero difundir o conhecimento que ele descobriu. Então, o que ele descobriu? Ele é um geólogo, mas ele se considera um neurogeólogo, alguma coisa desse tipo. Mas numa palestra recentemente dele, que ele postou no YouTube, eu acho que ele deu uma palestra no Japão, ele comentou alguma coisa assim, que é muito difícil ele se definir, por causa da linha de pesquisa dele ser misturando, né? Ele sempre gostou muito de pesquisar sobre a biomineralização, aparentemente, e por alguma razão ele resolveu pesquisar sobre isso no cérebro. Então ele desenvolveu um método no qual ele pegou amostras de cérebro humano, de pessoas que já tinham morrido, né, claro, pegou o cérebro, ele partiu, se separou, né, fez partes, né? E aí ele conseguiu classificar, né, até a quantidade de magnetita que tinha em cada parte do cérebro. Vocês, tendo acesso ao artigo, vocês vão poder entender melhor o que ele fez. Aconselho a lerem realmente o artigo inteiro para entender o que ele fez e não saírem julgando como parece estranho, mas sim, leia o artigo, você vai ver como ele tomou cuidado para fazer, evitar o máximo o mínimo possível de contaminação. Ele fez de várias formas para não poderem dizer que a magnetita não estava no cérebro, estava no seu material. Ele tomou todo esse cuidado para que não acontecesse isso, né? E ele, de uma forma, ele fez uma espécie de... Ele meio que triturou, né? Aquele material do cérebro. E ele depois, através de um aparelho, ele conseguia atrair. Se houvesse magnetite, essa magnetite seria atraída para o aparelho. Então ele poderia contar e ele poderia ver em microscópio essas partículas. E ele também poderia contar a quantidade dessas partículas por tecido, por região. E ele conseguiu encontrar milhões de partículas de magnetita em toda a extensão do cérebro humano. Em toda a extensão. Não era assim, não tem só numa região, porque nós conhecemos, pelo que eu já estudei, tem a presença dos cristais de apatita, né? Nós temos cristais de apatita que são produzidos na glândula pineal, parece. Mas não é isso, são cristais de magnetita, é um mineral magnético de uma composição específica. Eu vou deixar aqui também a composição química, acho que é ferro 3 ou 4, né?
e o que se sabia, esse cristal não seria produzido em seres humanos, ele é presente na natureza, ele também é presente na produção em alguns animais. E como exemplo de alguns animais, a gente tem as bactérias magnetostáticas, né, que produzem esses cristais de magnetita endógenos dentro delas, né? Não é como se eles absorvessem esses cristais. Elas realmente produzem esses cristais, né? E é o que foi descoberto no nosso cérebro humano, né? Que nós, de fato, produzimos esses cristais de magnetita de forma endógena e não absorvemos os cristais externamente, ele chega dentro do nosso organismo para chegar até o cérebro, isso não acontece. Acontece realmente uma produção, não se sabe como. Eu pesquisei os artigos recentes que tinham sobre isso, todos os artigos que eu encontrei, ninguém sabe dizer ainda como isso acontece, como que a gente produz, mas de fato nós temos a presença desses cristais endógenos produzidos pelo nosso organismo. E nos outros animais que são produzidos esses cristais, que há a presença desses cristais, eles têm uma função fisiológica. Então, com certeza, existe alguma função fisiológica da presença desses cristais de magnetita para nós também. Por eles estarem no cérebro, né, a gente não sabe ainda exatamente qual seria essa função. O próprio Kirschvink, ele fez alguns experimentos, né, ele considera, assim, preliminarmente que a gente tenha algum tipo de percepção, algum tipo de sentido, né, algum sentido associado à percepção de campos magnéticos, mas não dá para dizer se é um sentido que não utilizamos mais, que a gente já utilizou algum dia no desenvolvimento da nossa espécie humana, ou que está associado com a evolução, não dá para dizer, ou se ele tem uma função ainda hoje, pode ser que tenha uma função desconhecida. E é muito interessante o fato de que praticamente a maioria dos neurocientistas que eu conheço, ninguém nunca ouviu falar disso. Muitas pessoas até olham para esse tema com um certo preconceito, apesar de que não há por que a gente duvidar, uma vez que existem artigos, o próprio artigo dele foi publicado na PNAS, uma revista super conceituada, e os artigos que vieram falar desse mesmo tema, mais modernos, também foram publicados na mesma revista. Então, não são revistas que publicam qualquer coisa, né? São artigos realmente confiáveis. E atualmente ele trabalha com a NASA, pelo que eu li também. Então, ele é uma pessoa que é bem reconhecida, apesar de não ser muito popular. Aqui no Brasil, praticamente ninguém conhece ele. Eu espero que a partir desse vídeo mais pessoas possam conhecer ele e difundir sua pesquisa para que a gente possa estender. Eu atualmente estou fazendo mestrado e eu me baseei um pouco na pesquisa dele também, no meu projeto de mestrado, apesar de ser um pouco diferente, mas é inspirado também nos estudos dele. Faço mestrado em Física Aplicada na FRJ, nessa área de magnetobiologia, biomagnetismo, né? E eu aconselho, então, a vocês lerem um artigo dele. Basicamente, o que ele fala é que sim, a presença desses cristais. E outros artigos recentes, eu esqueci o nome da pesquisadora, mas eu vou postar o artigo aqui também na descrição do vídeo. Ela detectou a presença de cristais exógenos, né? Também existem no nosso sistema nervoso cristais de origem externa, né? Esses cristais, eles são esféricos, né? São provavelmente, ela não sabe dizer, mas pode ser derivado do asfalto, de poeira. Por alguma razão a gente inspira esses cristais, eles vão parar no nosso sistema nervoso. E esses cristais, eles não têm proteção, porque os cristais endógenos, eles têm uma forma plástica, né? Eu acredito que seja isso. Na imagem, eu vou postar aqui uma imagem para vocês verem melhor, e ele é protegido por uma espécie de película que isola o cristal dos fluidos do nosso sistema nervoso. Então, ele não causa nenhum mal. Já os cristais exógenos, que vêm de origem externa, eles sim podem, de certa forma, eu acredito que como se eles se oxidassem, né? Então, eles podem causar danos. Então, é interessante que existe uma parcela de poluição que acaba também trazendo, entre outros poluentes, esses cristais exógenos de magnetita também, que são diferentes, né? Tem formato diferente, tamanho diferente, tudo diferente. Então, com isso, a gente consegue diferenciar bem entre os cristais que são de origem biológica, que a gente chama de biomineralização, por isso esse termo, né? Uma mineralização biológica, e os cristais são exógenos. Os exógenos provavelmente podem ou não estar associados a problemas e doenças, mas os endógenos não costumam estar associados a nenhum tipo de problema e podem provavelmente ter funções até hoje desconhecidas, né, no sistema nervoso. É uma área que deveria ser mais explorada na neurociência, assim, eu espero que
mais neurocientistas se interessem, e outros pesquisadores também deveriam se interessar mais em pesquisar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, eu aconselho a lerem o artigo que eu vou postar aqui na descrição. E qualquer dúvida podem mandar aqui pro canal. Se puderem curtir o vídeo, compartilhar também para passar esse tema para outras pessoas. E a gente vai se falando até o próximo vídeo. Tchau, tchau!